Felipe Endres está na linha. Felipe Endres, que está trabalhando já há algum tempo na Chapecoense e fazendo lá um bom trabalho, porque só dura muito quem é bom. E o Felipe Endres está se mantendo. Ainda é uma mescla de clube-empresa com clube ainda mais da comunidade. Como é que está funcionando a coisa por aí, Felipe? Bom dia. Bom dia, Rec. Bom dia para todo mundo. Cara, aqui é um clube bem diferente assim dos que eu já tinha trabalhado, né? É um clube da região, é um clube da comunidade, né? É um clube que, cara, a cidade vive o clube, né? Eu costumo dizer assim que parece aqueles filmes norte-americanos, sabe? Que tem todo mundo com uma bandeira, com um adesivo. Cara, aqui é assim, Rec. Aqui tu caminha na rua, tem um monte de prédio com bandeira da Chapecoense, muita gente na rua, capinha de celular é da Chapecoense, adesivo no carro é da Chapecoense. Então é um clube bem da cidade, assim, né? Acho que a cidade respira o clube aqui de uma maneira geral. E a empresa que administra a Chapecoense hoje convive bem com essa situação? Vocês conseguem conviver todos interagindo? Como é que funciona na separação dos poderes? Assim, Rec, o que eu sei, né, da empresa a Chapecoense, tipo, criou uma série de cotas, né, para empresas poderem ajudar o clube, e teve uma empresa, né, que acabou comprando grande quantidade de cotas, né. Então, essa empresa tenta ajudar a Chapecoense de uma maneira e a Chapecoense tenta aceitar essa ajuda de uma outra maneira, né? Então com relação a essa situação, isso é o que eu sei, eu não sei muito a fundo, né, esse assunto, mas enfim, tem uma empresa assim que colocou dinheiro aqui no clube, né? Então agora isso daí é um assunto de peixe grande que eu não estou envolvido, cara. O Felipe, você chegou a assumir a titularidade aí como treinador, né? Eu fiz 2 jogos, quando saiu o Humberto e chegou o Mozart, e fiz outros 2 quando saiu o Mozart e chegou o Jair, né? Então acabei fazendo 4 jogos aqui oficialmente. E, cara, primeiro te agradecer pelas palavras, né, que tu falou antes, só quem dura é quem tem trabalho, né? Eu tô há 1 ano e meio aqui e, cara, é um prazer poder estar aqui, né? O clube me recebeu pelo menos de uma maneira muito boa e, cara, estou sendo muito feliz em estar aqui, trabalhando aqui, né? Na verdade, você já está virando a memória da Chapecoense aí, né? Os caras vão passando, e aí, bom, aquele menino, como é que não? Aquele menino tem a perna esquerda, vai à linha de fundo, cruza, aquele outro, não, aquele tem a perna direita, pega bem rebote de fora da área, aquele outro, tem um problema no cabeceio, temos que corrigir ali e tal. Eu acho que isso aí é legal, a história da comissão permanente, eu não sei como é que funciona aí, Felipe Endres. Tem também um preparador físico que seja correspondente à função que você faz como auxiliar técnico? Tem, Rec, tem. Aqui, quando a gente chega aqui, né, para quem não sabe, eu cheguei em fevereiro do ano passado, né, vim com o Humberto, como auxiliar do Humberto, né, e não existia auxiliar da casa naquela situação, né. Existia, assim, um preparador físico da comissão permanente, e aqui nós temos 2 preparadores de goleiro, né, um titular e um auxiliar de preparação de goleiro, que acaba sendo também da comissão permanente. E com o passar do tempo, acabou que passou-se ali o ano de 2020, né, a temporada de 2020, e no início desse ano o Humberto saiu e não conseguia levar toda a comissão dele, e era do meu interesse ficar, né, também aqui. Eu gostei muito do clube, das pessoas, enfim, e o clube acabou por me convidar para ficar como um auxiliar da casa, né, da comissão permanente. Então prontamente eu aceitei, e desde então volta a ter essa função no clube, né. Hoje a gente tem então aí treinador, preparador e preparador de goleiro, né, todos como sendo parte da comissão técnica, mas comissão da casa, né.
Bom, qual é o objetivo da Chapecoense nesse campeonato? E óbvio que nós estamos abordando tantas outras questões, aproveitando o ensejo, conversando com Felipe Endres, que é aqui da aldeia, e é auxiliar técnico e que já trabalhou nas divisões de base do Grêmio, já trabalhou no Pelotas, já trabalhou em outros clubes, e por isso a gente está te explorando um pouquinho mais. Mas qual é o objetivo no campeonato principal do Campeonato Brasileiro, já que subiu, né? E com alguma dificuldade e tal financeira, parece que agora está explodindo um pouco mais o episódio daquele acidente fatídico, né? Terrível. Enfim, eu quero que você fale um pouquinho mais. O objetivo era agora diminuiu de tamanho, vocês continuam pensando em ficar entre os 6. Só para dizer que o Felipe Endres é filho do grande Alarico Endres, que trabalhou por mais de 30 anos no Grêmio, né? Diga aí, Felipe. Assim, Rec, o nosso objetivo principal é a permanência na Série A, né? Isso daí é, desde que a gente confirma o acesso para a Série A no ano passado, né? Mesmo antes de ser campeão, a gente já sabia da dificuldade que a gente teria essa temporada e o objetivo sempre foi esse, né? A permanência na Série A. A diferença de receita da Série A para a Série B é grande, né? Então é muito importante para o clube que a gente consiga permanecer para o próximo ano na Série A, né? Então esse é o nosso grande objetivo, é entregar todos os jogos, para que a gente consiga atingir aí os 45 pontos, né, no mínimo, e permanecer aqui. Felipe, bom dia, aqui é o Lucas Katsurayama. Eu bom queria dia. Queria saber como não sei se ele responde para japonês, eu sempre pergunto aqui, porque isso aqui, daqui a pouco o cara diz assim, era uma entrevista para uma rádio brasileira, daqui a pouco vira uma rádio direto para o Japão. Aí... O Felipe é gente boa, ele, então, ele vai compreender a situação. Felipe, como é que se prepara para um jogo que nem esse, para enfrentar um Internacional que, enfim, tem um grande elenco, atual vice-campeão brasileiro, mas que sofre um momento turbulento, né? Porque teve uma mudança de técnico e aí vai ser o primeiro jogo do Diego Aguirre. Dá para esperar um Inter ainda com algum resquício do Miguel Ángel Ramírez, alguma coisa do Osmar Loz, ou talvez já um Inter com Diego Aguirre? Como é que vocês se preparam para enfrentar o time que vai ser o primeiro jogo do Diego Aguirre agora? Assim, Lucas, eu acho que vou te falar da experiência que a gente teve aqui, tá? Primeiro, ali provavelmente o time que vai vir vai ter algum resquícios do Miguel Ángel Ramírez, né? Muito provavelmente, porque foram, não vou saber te precisar aí, mas acredito que 3 meses, né? Por volta disso que ele permaneceu aí no Inter. E, cara, é tempo, pelo menos no meu ver, suficiente para que o treinador já consiga colocar algumas ideias em prática, né? Então, a gente pôde ver a diferença do Inter do ano passado para esse ano e provavelmente, né, pelo Osmar foi muito pouco tempo de jogo, né? A mesma coisa que aconteceu comigo aqui. A gente até tenta colocar alguma coisa em prática, mas o tempo para treino é curto, é jogo em cima de jogo, né? Da mesma maneira agora, né? Para a estreia do Aguirre, então eu acredito que vai ter alguns conceitos ainda do outro treinador. E da nossa maneira aqui, aquilo que a gente pensa e que a gente trabalha, a Chapecoense tem um histórico de ser um time muito competitivo, muito aguerrido, aquele cara que tem que dar carrinho o tempo inteiro, tem que competir, tem que levantar, tem que suar o máximo possível, né? Esse é o espírito do clube, né? Um clube muito aguerrido, muito trabalhador. E é o que a gente está precisando esse ano, né? Eu posso te dizer que no final do Catarinense a gente acabou oscilando com relação a esse tipo de comportamento, né? Mas a gente está na retomada, né? O Jair, se eu não estou equivocado, fez poucos jogos, fez só 4, né? Então também é pouco jogo, assim. Ele está começando a colocar em prática algumas ideias dele e acho que o principal da nossa parte aqui é competir. A gente sabe que o Inter também é uma equipe competitiva, que os jogadores vão chegar aqui, vão tentar dar algo a mais pela estreia do treinador, né? Todo mundo quer garantir um lugar na equipe e a gente precisa competir tanto quanto ou mais, né? Acho que esse é o principal objetivo nosso para esse jogo de amanhã, né?
Jean Soares, diga aí. Felipe Endres, bom dia, tudo bem? Bom Aqui dia, o Jean. Em relação a essa arrancada no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem 3 pontos em 5 jogos. O que imagina aí vocês para tentar se reabilitar? E uma outra questão, eu tive uma informação até do ano passado de um ex-atleta aí da Chapecoense que... Embora tenha empatado com 2 grandes fora de casa, né? Com o Atlético Mineiro e com o São Paulo no Morumbi e no Mineirão, né? Bons resultados. Mas a pergunta também que eu gostaria de fazer de um ex-atleta de vocês aí do ano passado, que existiriam algumas pendências e salários atrasados na Chapecoense. Essa informação dá para confirmar ou a Chapecoense tem tudo em dia hoje? Bom, então vamos lá. Primeiro falando da nossa arrancada, tá? A gente sabe da dificuldade que seria, né? Se a gente fosse analisar as 5 primeiras partidas nossas, a gente teria o Red Bull, que, ao meu ver, pelo menos, é um dos 3 melhores clubes do Brasil na atualidade, né? Teria Palmeiras fora, Ceará em casa e 2 fora, né? Com 2, teoricamente, postulantes ao título, né? São Paulo e Atlético. Então, esses 5 jogos difíceis para nós, a gente joga contra o Inter e depois a gente pega líder e vice-líder, né? A gente pega Atlético e Fortaleza. Então, não tem jogo fácil, mas também essa tabela tá judiando da gente, né? E o principal para nós é pontuar, né? Acho que esse é... Quem quer lutar pela permanência tem que tentar pontuar sempre, né? E uma frase que a gente usa é: 1 ponto a gente já tem, e a gente precisa negociar os outros 2, né? Mas não pode abrir mão desse 1. Então é importante para nós pontuar, seja contra o time que for e aonde for, né? E sobre os salários atrasados, ainda tem algumas pendências, né? O que eu posso te falar é que desde que eu cheguei no clube, a carteira sempre teve em dia. Tá? A CLT sempre teve em dia, desde que eu cheguei no clube. O que existe... algumas pendências com relação ao contrato de imagem, né? Isso já está sendo negociado. Este ano, pelo menos, o clube tenta sempre, quando paga a CLT, pagar uma imagem, a do mês, e pagar uma imagem que ficou para trás, né? Alguma pendência. Eles estão se esforçando ao máximo, né? A direção trabalha incessantemente para ajudar o clube financeiramente, a gente sabe disso. Mas ainda tem, né? Ainda tem alguns jogadores que têm uma certa pendência financeira. Mas isso eu posso te afirmar que não nos atrapalha no dia a dia, né? A gente sabe da luta da direção aí, e isso não nos atrapalha no dia a dia. E que tal as críticas ao Jair Ventura, que estão chamando de retranqueiro aí em Chapecó ou em Santa Catarina? Hein? Rec, eu vou te falar assim, cara, eu tô com o Jair aqui, a gente teve não muito contato, né? Ficamos aí, eu posso te dizer que eu tive 10, 12 dias de contato com ele em função das viagens do clube, né? Mas, assim, cara, é um treinador muito trabalhador, né? Estuda bastante o jogo, lê bastante o jogo, não só ele, como a comissão dele. É um cara que dialoga bastante com a gente, conversa, troca ideia. E acho que justamente o que eu comentei antes, né? É importante para a gente estar pontuando, né? Então a gente precisa também entender o objetivo do clube dentro da competição, né? E acho que ele entende isso e está trabalhando da melhor maneira para conseguir ajudar a Chapecoense a permanecer na Série A, né? E quem sabe aí um algo a mais, né? Óbvio que a gente sonha grande também, mas o nosso primeiro objetivo é a nossa permanência na Série A. Como é que estão as divisões de base aí da Chapecoense? Tinha até um filho do Carlos Simon que jogava aí nas divisões de base, né? Eu acho que teve há um tempo atrás, eu não sei se segue aqui, tá? Mas aqui, desde que a gente chegou aqui, Rec, né? Quando eu trabalhava na base, eu sempre ouvi que a Chapecoense tinha uma boa base, e chegando aqui eu pude ter certeza disso, né? Tem uma integração muito boa de base com o profissional. Agora falando do Jair, o Jair é um cara que todos os treinos, sem exceção, a gente sempre tem jogadores da base presente no treino, né? Seja para completar o treino, ou seja numa situação de sparring, vamos colocar assim, né? Não sei se seria essa a palavra certa, mas sempre tem jogadores ali. Ontem mesmo
Eu agora, como auxiliar da casa, eu acabo não viajando mais, né? Então ontem eu acabei dando treino, se eu não estou equivocado, tinha 8 jogadores da base ontem no meu treino, tá? Então é bom porque a gente está vendo todo mundo, a gente conhece todo mundo, a gente sabe o potencial dos meninos que estão ali, quem pode ajudar, quem não pode, né? E o principal, eu acho, é ajudar o clube, né? Se a gente for olhar as escalações da Chapecoense, não só no Brasileiro, mas ao longo de todo esse ano, cara, a gente está usando muito jovem, né? Muitos jogadores jovens aqui oriundos do clube. Então a gente estava com o Tiepo no gol, que é um prata da casa, infelizmente se machucou, tá jogando o João, que é um prata da casa, jogou Lima no último jogo, já jogou Mancha na lateral esquerda, o Perotti, um dos artilheiros esse ano, também é oriundo daqui, então acho que ganha o clube, né? E ganha a gente podendo ter essa integração com o Sub-20. Muito bem. Fizemos aí um contato com o Felipe Endres para saber das coisas da Chapecoense e fomos até as divisões de base, as características de clube e tal, abordamos vários pontos. Não sei se você quer salientar mais alguma coisa aí, em termos de passado, a resolução dos problemas todos. Como é que você sente o clima por aí, Felipe Endres? As coisas se acalmaram um pouco, ainda tem dificuldades muito fortes para resolver, muitas ações na justiça. Não sei até que ponto você acompanha isso mais de perto. Assim, Rec, o que eu posso te dizer é, falando de um passado não tão distante assim, o clube sofreu muito, né? E sofreu muito financeiramente também. E é um clube que está trabalhando para se reerguer, quer se reerguer, como eu falei no início, né? A comunidade ajuda, né? Porque é importante para todos aqui, o clube está na primeira divisão, então é um trabalho de todos, do clube e de quem não está no clube, para ajudar a reerguer a Chapecoense aí, para que ela permaneça na Série A, né? E permaneça num cenário alto do campeonato nacional. Então acho que isso daí é importante salientar, né? Sobre o passado ali, falando da tragédia propriamente ali de pensão que tem para algumas vítimas, isso daí até onde a gente saiba é uma coisa que já está organizada e está sendo cumprida, né? O clube tem esse planejamento de pagamentos daí e cumpre, né? Então isso daí é uma coisa bem ciente de todos aqui no clube, né? Isso daí é um ponto importante, assim, quando a gente chega aqui, todo mundo sabe dessa história, sempre comentam e a gente sabe do esforço que o clube faz para pagar em dia as vítimas da tragédia, né? Os familiares das vítimas. Então como eu falei, cara, é importante, a comunidade trabalha, o clube trabalha, e acho que isso daí é extremamente importante para todos aqui, né? Adquirir uma torcida nacional, a Chapecoense, é bom que se mantenha na primeira divisão, porque tem um carinho nacional. O Felipe Endres é parente dos irmãos Gustavo e Murilo Endres do vôlei, pergunta o Celso do Parque dos Maias. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu sei que a origem dos Endres no Brasil, só teve um Endres que veio da Alemanha para o Brasil. O meu pai sempre me conta essa história. Então eu acredito que sim, né? Acredito que sim. E já diz o ditado, né, Rec? Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Primo famoso, todo mundo quer ter na família, né? É isso aí. É famoso, adota. Não adianta nada. Exatamente. Se for chinelo, diz, quem não conhece. Quem mesmo? Felipe, diga aí, Lucas Katsurayama. Para encerrar da minha parte, criou uma análise tua como está sendo o Kehler aí, né? Porque é jogador do Inter emprestado para Chapecoense. Uma análise de como é que está sendo a passagem dele na Chape até agora. Cara, eu vou te falar assim, desde que ele chegou aqui, um menino que trabalha, que se dedica, esforçado, né? Nos ajudou, acabou perdendo a posição porque ele vinha sentindo um desconforto na coxa, acabou aumentando esse desconforto e ele acabou dando lugar ao Tiepo. Ele voltou faz pouco, acho que faz 10 dias, se eu não estou equivocado, né? E aí com a lesão do Tiepo acabou que, como estava o João
Na reserva o João pegou a posição para si, né? E tá se mantendo, né? Tá dando conta. E, cara, a gente fica feliz porque é um menino jovem, né? E que tá aqui e tá colocando o sarrafo mais para cima, né? Isso daí é importante pro clube. Muito bem, valeu. Um grande abraço, Felipe Endres. Que você tenha êxito cada vez maior na sua carreira, um baita cara, um cara que conhece do riscado, de repente daqui a pouco vai ter um aproveitamento maior aqui também, em Grêmio Internacional, que pode ser o lugar que ele mereça, mas a Chapecoense é um bom time para trabalhar, já dá um status legal. Aproveita bem aí, sucesso, Felipe Endres. Obrigado, Rex, só te agradecer, cara, a última vez que a gente falou, tinha me desejado que a Chapecoense fosse campeã estadual e que conseguisse o acesso, né? Então eu espero que me deseje que a gente permaneça na Série A. Não, minha boca é santa. Então me deseja essa coisa, por favor. Canta o hino da Chapecoense, por favor. Eles não querem que eu cante hino aqui, porque diz que quando eu canto o hino eu zico, né? O professor Paixão também, nós fizemos uma entrevista com ele uns dias antes aqui, até cogitei dessa ideia de coordenar e tal, e acabou hoje assumindo uma função importante no Inter. Essas coincidências têm me agradado também, porque vocês merecem. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade, sempre é um prazer.